Olá, sejam muito bem-vindos no canal Tudo e Todos. Eu sou a Mônica e já comece dando o seu like, compartilhando, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e nos ajudando a crescer cada vez mais. Vamos agora para um artigo muito interessante: aprendizagem e neuroaprendizagem. Vamos lá? O extraordinário desenvolvimento da ciência nas últimas décadas trouxe importantes contribuições para diferentes áreas do saber. Os conhecimentos científicos originavam novos entendimentos sobre a questão da aprendizagem e do encontro da educação com a neurociência. Surgiram novos caminhos para responder. Foram reconhecidos o cérebro e a relação dinâmica desse órgão com o meio ambiente, como responsáveis diretos pela peculiar mutação físico-química, que transforma as sensações recebidas do meio externo em conhecimento. O cérebro, como o resto do corpo, se desenvolve à medida que amadurecemos. E, apesar de existirem períodos da vida nos quais o aprender é muito mais facilitado, esse processo não cessa ao longo dos anos. As numerosas formações sinápticas que garantem a aprendizagem e a memorização dos conhecimentos também nos abrem a possibilidade de aprender cada vez mais, quanto mais utilizadas forem pelo indivíduo. Assim, aprender é um processo que se autoalimenta pelo próprio dinamismo, envolvido na troca de experiência de cada pessoa com o meio ambiente. Os primeiros anos de vida, objeto de especial atenção dos estudos, podemos dizer que a neurociência corresponde a um período caracterizado pela incessante aquisição de novas informações e constitui-se também a ocasião mais propícia para detectar, prevenir, reduzir as consequências de problemas que afetam o neurodesenvolvimento e ainda interagir sobre o meio ambiente que cerca a criança, de modo a torná-lo o mais apropriado para uma aprendizagem afetiva. Bom, sabemos também que um ambiente bem estruturado, organizado, calmo e estimulante funciona como um protetor dos circuitos cerebrais, que permite e facilitam o aprender. O estresse causado por um meio social inadequado, por exemplo, promove o aumento de hormônios que prejudicam o hipocampo e, portanto, também a memória e a aquisição de novos conhecimentos. Kant, em sua obra Pedagogia, já afirmava que o homem é aquilo que a educação faz dele. Hoje, a neurociência confirma esse princípio. A educação produz profundas modificações no cérebro, que facilitam e ampliam as potencialidades de todo o processo posterior de aprendizagem e, decorrentemente, o desenvolvimento cognitivo das pessoas e da própria cultura em que vivem. Esses conhecimentos, advindos das ciências, vêm alterando principalmente a forma como os especialistas em educação passaram a se aproximar das questões referentes à aprendizagem e às suas desabilidades. É um novo ponto de partida, um novo olhar que transforma práticas seculares e abre espaço para ressignificação. Importante também, já que as neurociências não negam nem rechaçam antigos conhecimentos, mas atualizam-nos à luz de ciência. À luz da ciência, desculpe. Estudar o cérebro é um sistema nervoso, permite ao educador planejar com maior segurança novas estratégias e instrumentos que embasam cientificamente a intervenção educativa, permitindo melhor acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, por meio, inclusive, de avaliações objetivas, reposicionamentos e também da identificação dos problemas do aprender e replanejamento de ações educativas individuais, precoces e assertivas. Estudos vêm mostrando que a arquitetura cerebral se constrói gradativamente e sempre a partir de pré-competências. Sabemos, por exemplo, que extraordinárias conquistas ocorrem de 0 aos 6
anos de idade e depois dos 6 aos 10 anos de idade. Talvez a mais notável mudança, que acontece durante os 2 primeiros anos de vida, seja a aquisição da linguagem oral, a qual a maioria das crianças do mundo adquire por meio de mecanismos neurológicos presumivelmente inatos, que lhe facilitam o domínio da língua-mãe, desde que escutem e interajam com as outras pessoas, falando com elas. Aos 6 anos de idade, as crianças normalmente já mostram domínio na fonologia, da gramática e vocabulário suficiente para manter um diálogo com o adulto, da mesma forma que o farão pela vida afora, executando-se, é claro, o tema e complexidade da conversação. Nessa faixa etária, a grande maioria já tem condições de ser alfabetizada, o que prenuncia a necessidade de um outro tipo de condição neurológica, diferente daquela que permitiu a aquisição da linguagem oral. E que, nessa nova etapa, depende muito mais da mediação cultural para ocorrer. A educação hoje não prescinde de um professor que conheça os princípios neurocientíficos básicos da aprendizagem, que o habitam a planejar estratégias e recursos instrumentais compatíveis com a forma de aprender mais e melhor do cérebro humano. Bom, eu fico por aqui e até o próximo artigo. Até mais!